Amados e queridos irmãos, o livro de Gálatas 3 vai trazer uma importante lição, onde eu aprendi muita coisa aqui nesse pequeno texto que nós lemos, né? Só lemos até o verso 14, mas está cheio de ensinamentos, irmão, que normalmente você não vai ouvir, né, por aí. Porque hoje em dia, irmão, no meio pentecostal que nós vivemos, as pessoas, tanto pregadores, tá, como as pessoas que estão ouvindo, ela tem a preferência de ouvir uma mensagem avivada, uma mensagem que traga bastante glória, bastante aleluia. E aí o pregador gosta, porque eu também gosto de pregar assim, né? E as pessoas que estão nas cadeiras, nos bancos, elas gostam disso. Elas não estão preocupadas com a mensagem, elas estão preocupadas em ouvir algo que a pessoa fala, glória, aleluia, né? Mas elas não estão centradas naquilo que estão ouvindo. Então pouco você vai ouvir uma palavra como essa. Paulo, ele vai começar este capítulo aqui chamando a igreja da Galácia, dos Gálatas, né, de insensatos. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? O que estava acontecendo naquela igreja ali? Paulo chama ele de insensato e diz que eles foram fascinados. Fascinar é a mesma coisa que ser enfeitiçado, né? Paulo chama ele de insensato, que é a mesma coisa que tolo, de louco. Por que estava acontecendo ali? Paulo chegou, pregou a palavra para eles. Eles creram em Jesus, né, pela fé, aceitaram Jesus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E daí chegou alguns judeus que estavam trazendo os mandamentos de Moisés para dentro da igreja. Enquanto Paulo está dizendo para os crentes, olha, largue Moisés de lá. Se você ler Atos 21, 21, vai estar escrito que Paulo mandava que as pessoas se apostatassem de Moisés. O termo apostasia é falado no Novo Testamento, que significa desertar, largar, abandonar. Paulo dizia, vocês têm que se apostatar de Moisés, ou seja, dos mandamentos da velha aliança. Enquanto Paulo estava falando para o povo, larga Moisés, alguns dos judeus, e sendo crentes, estavam trazendo Moisés de volta para a igreja. Aleluia. E esses mandamentos estavam fazendo com que Paulo o chamasse de insensato, de tolos, né? E falando assim para ele, quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou para você não obedecer o Evangelho? O que nós vemos aqui, só nesse primeiro versículo? Primeiro, o que é insensato? Uma pessoa que não tem sensatez. Ela não para pensar aquilo que está acontecendo, o que ele está fazendo. É loucura o que eles estão fazendo, né? E eles estavam sendo enfeitiçados. Paulo chega a falar que estão fascinados por aquilo. Por exemplo, vamos trazer isso para uma aplicação para o dia de hoje. Aleluia. Hoje, o crente, nós temos que pregar a fé. Você vai mais para frente aqui, a fé em Cristo é o que vale. Aleluia, né? Não obras mortas do Antigo Testamento. Então, essas pessoas que fazem isso hoje são chamadas de judaizantes. Eles estão querendo judaizar o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver em você se tornar um judeu. Tem pessoa que está querendo ser um judeu. Um exemplo, quer ver? Tem pessoas que botam um talite no pescoço para pregar. Isso é judaizar o Evangelho. Tem pessoas que botam um kipar na cabeça para pregar o Evangelho. Isso é judaizar o Evangelho. Tem pessoas que botam uma menorá no candelabro. Tem outros que botam uma arca da aliança. Tem outros que pregam tantas apetrechos e coisas do Antigo Testamento, né? Tocam chofar na igreja. Só falam que o certo não é chamar Deus de Deus, e sim de Iaoa, ou Iau, ou Iá, né? Ou então o nome de Deus correto. Se não falar, não pode falar Jesus, tem que falar Yeshua, Yehoshua, né? Porque eles estão totalmente judaizados com a cultura judaica. Esquece que o mais importante é ter a fé em Jesus Cristo e no sangue que foi derramado na cruz. Aleluia. Então os Gálatas, eles estão fascinados, né, e não estão obedecendo o Evangelho. O que vem a ser obedecer o Evangelho? Nós vemos aqui então que o Evangelho tem que ser obedecido. Como que eu posso obedecer o Evangelho, meu irmão? Aleluia. Como que é isso? Romanos 10, verso 16 vai dizer assim, nem todos obedecem o Evangelho. Aleluia. Quando é que Paulo diz isso? Presta atenção nisso. Aleluia. Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem não ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão suave é sobre os montes os pés daquele que anuncia a paz, que faz ouvir o Evangelho. Mas nem todos obedecem o Evangelho de Cristo, né? O que Paulo está querendo dizer com isso? Que obedecer o Evangelho é você obedecer o meio pelo qual Deus quer que você seja salvo. Aleluia. Vou repetir, obedecer o Evangelho é você obedecer a fé. Quem que vem a ser obedecer a fé? Você vai ver aqui no discurso aqui de Paulo, no restante da palavra, ele vai dizer assim, eu só queria saber isso, você recebeu o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Eles receberam o Espírito Santo pela pregação da fé. Se você for ver aqui no verso 5, vai dizer: e aquele que dá o Espírito Santo, ele faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele repete o que ele diz aqui sobre a pregação da fé. Então escute isso. O mais importante do Evangelho, para você ser cheio da presença, ser cheio do Espírito Santo e ver maravilhas, é a pregação da fé. Aleluia. O que vem a ser a pregação da fé? Romanos 10:17 vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a tradução correta é: a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Qual a diferença entre a palavra de Deus e a palavra de Cristo? Quando fala da palavra de Cristo, está falando da palavra da fé. E qual a diferença entre a palavra da fé e a palavra de Deus? É que se você pregar só a palavra de Deus sem Cristo, isso acontece muito, as pessoas pregam a palavra sem Cristo. E então ela traz uma série de informação, estudos bíblicos, acontecimentos bíblicos. Sem Cristo, isso não traz fé. O que traz fé é você botar Cristo na palavra. Quem está entendendo, diga aleluia. Jesus, ele é o centro da igreja. João viu Jesus no meio dos 7 castiçais, ou seja, ele é o centro da igreja. 7 castiçais são a igreja. Ele disse: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei aonde? No meio. Aleluia. Jesus é o meio, Jesus é o centro do evangelho. Ele é o alfa e o ômega. Então, se a pessoa pregar a palavra e não trazer Cristo na palavra, ela não traz fé. Muitos pregadores estão pregando apenas para que aqueles que estão ouvindo digam: nossa, olha como é que esse pregador entende da Bíblia. Então a pessoa admira mais o pregador e não entende nada da mensagem, e a mensagem não acrescenta nada para ela. Porque informação por informação, até o Google traz. Se você fale sobre Moisés passando na vermelha, o Google vai te falar. Mas o Google não é pregador. Aleluia. Né, irmãos? Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra de salvação de Cristo. Então Paulo vai dizer: vocês receberam o Espírito por quê? Pelas obras ou pela pregação da fé? É pela pregação da fé que você é cheio da presença, irmão. Aleluia. Ouça a palavra da fé, ouça a palavra da cruz, ouça aquilo que Jesus fez por você. Glória a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3 vai dizer que o Senhor Jesus, irmão, lá está escrito assim: ora, o Senhor é o Espírito. Porque muito tempo eu li essa palavra, onde fala sobre as tábuas do mandamento, fala sobre que os mandamentos, 10 mandamentos, né? É o conserto, é a aliança com a morte, né? E Jesus é a aliança da verdade, a aliança da justiça. E em determinado momento Paulo vai escrever assim: o Senhor é o Espírito. O que significa ali naquele contexto? Que o Senhor Jesus, irmão, ele já preguei sobre isso aqui, ele é o Espírito, tá? Do Antigo Testamento. Porque onde não está o Senhor Jesus, no Antigo Testamento, o Espírito de Cristo, há apenas letras. Aleluia, não há fé. Tudo que está no Antigo Testamento aponta para Cristo, irmão. Glória. Aleluia. Você vai em lugar hoje que você ouve a pregação de 1 hora, a pessoa não fala de Jesus, a pessoa não fala de Deus, fala algumas coisas, uma coisa ou outra, mas você ouve mais, irmão, às vezes encheção de linguiça. É ou não é? Aleluia. Então, irmãos, aqui está falando que aquele que opera maravilhas, quer ver maravilha? Aleluia, ouça a palavra de Cristo, declare a palavra de Cristo, declare a palavra da fé. Aleluia. Quando Deus, por muito tempo eu também não entendi isso, porque Deus fala para Josué: não te aparte da tua boca o quê? O livro desta lei. Antes medita nela de noite. Eu te faço a seguinte pergunta: quem é que medita com a boca? Mas Deus diz: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, não basta você pensar, você tem que declarar. Declare a palavra, aleluia. Abre a sua boca e declare a palavra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então Deus vai falar ali através de Paulo, né, que eles são insensatos porque eles receberam o Espírito pela pregação da fé, e agora eles estavam recorrendo às obras da lei. Como assim? Vou te dar um exemplo. Nós íamos para Jesus todo arrebentado. Uns usavam drogas, era o meu caso, outros bebiam, outros se prostituíam, né? Outros faziam uma série de coisas erradas. Aí entramos na casa do Senhor e simplesmente a gente não fazia nada. A gente não jejuava, não orava, não lia a Bíblia. O que a gente fazia? Nada, só sabia pecar. E aí vamos para a casa do Senhor. Entramos na casa de Deus. No meu caso foi assim, não sei vocês. Eu só sabia chorar porque eu fui impactado pela graça de Deus. Aleluia. E aí o que significa isso? Que o Espírito Santo, que Deus foi lá e nos abraçou, nos acolheu, cheio de pecados. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. E aí ouvimos a palavra da fé, entendemos, né, cremos em Cristo, fomos batizados nas águas.
todo errado ainda, né? Porque a gente acabou de vir do mundo. Claro, a gente está tudo errado na nossa visão, mas na visão de Deus, o Senhor Jesus já via que tinha derramado sangue por você. Aleluia. E aí, uma vez que Jesus já tinha derramado sangue por você, e você creu na palavra da fé, na sua obra no Calvário, o que ele faz? Derrama o Espírito Santo, batiza. Aleluia. Eu não jejuei para ser batizado com o Espírito Santo, não busquei, apenas estava numa oração e ali o Espírito Santo foi derramado. Eu creio que vocês também foi assim. Aleluia. Ou seja, Deus, ele dá a salvação pela graça, o Espírito Santo pela graça também, o batismo, tudo pela graça. Aleluia. E foi o que aconteceu aqui. Só que depois o que aconteceu, eles falaram assim, eles introduziram as coisas de Moisés, e não, agora vocês precisam circuncidar-se, agora vocês precisam guardar esse e aquele outro mandamento para agradar a Deus. Aí você veio, né, cheio de pecado, entrou para a casa do Senhor, aleluia. Aí a pessoa, depois que você já está na casa do Senhor, que você já creu em Cristo, aí vem a falsa doutrina e fala assim, mas agora você precisa fazer isso, para Deus te abençoar. Agora você precisa fazer aquilo para Deus fazer. Na religião é assim, você faz para Deus te dar. Na graça, Jesus já fez e já te abençoou. Quem fazia aleluia nesta noite? Apenas você creia e você receba aquela obra que Jesus disse está consumada. Aleluia. Ele disse na cruz, está consumado. Não é por aquilo que eu faço, sim por aquilo que ele fez. Nós não vamos no monte, os irmãos que têm costume de ir no monte, de lá receber a bênção. Aleluia. É ao contrário, eu já vou porque quando eu vou e se eu for é porque eu já sou abençoado. Aleluia. Aleluia. Eu não vou lá para poder alcançar algo, alcançar uma graça. Aleluia. A graça foi quem já me alcançou. Aleluia. Você não precisa se fazer merecedor, como que falando para Deus, Deus, olha só, eu vou fazer isso, o Senhor faz aquilo para mim. Isso é barganhar com Deus. Tem pessoas que falam, vou fazer um voto com Deus. Deus, eu faço este voto para o Senhor fazer aquilo para mim. Aí você está esquecendo que Cristo já pagou um preço. E você está falando do sacrifício de Cristo. Esse sacrifício de Cristo, você não serve para nada. Deixa que eu faça meu voto aqui para ser merecedor. Isso é uma ofensa para Deus. Aleluia. Então talvez você já ouviu falar, eu vou fazer, né, um voto. Aleluia. O que é o legalista? Aquela pessoa que ela acha que ela tem que fazer uma série de regras para poder agradar a Deus. Aleluia. Paulo, não use essa camisa, porque você não vai agradar a Deus. Isso é legalismo. Aleluia. Desde que você esteja vestido de forma decente, Deus te agrada. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia, irmãos. Então os Gálatas estavam acontecendo isso com ele. Paulo diz, vocês receberam o Espírito Santo, foi de que forma? Vocês estão insensatos? Vocês começaram pelo Espírito, estão acabando agora pela carne. O que é começar pelo Espírito? Aleluia. É isso que eu acabei de falar, é você receber Cristo, nascer de novo, foi batizado nas águas, nasceu pelo Espírito. Acabar pela carne, nesse contexto aqui, não é acabar no pecado, não. Acabar pela carne é trazer justiças próprias. O que é que vem a ser justiças próprias? Não é o monte mais alto que Deus vai me ouvir, não é no monte lugar mais baixo, né, irmão? Aleluia. Deus te ouve no monte ou ouve no seu quarto? Quem pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia. Não é na mata mais fechada, na mata mais aberta. Tem gente que Deus só ouve na mata mais fechada. Aleluia. Deus ouve em qualquer lugar que você clamar a Deus. Aleluia. Porque Ele é Deus em cima, é Deus embaixo, Ele é Deus em todos os lugares. Ele ouviu Jonas debaixo da água, irmão. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ouviu Elias no alto da montanha. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Ele é Deus em qualquer lugar, desde que você clame com fé. Glória a Deus. Aleluia. Eu já tive experiência com Deus no monte, já tive no meu quarto. Aleluia. Aliás, eu morava até aqui. E aonde é que Deus te dá experiências com Ele? Quando você ora. Então não é o lugar que faz o milagre é Jesus em quem você crê. E também não é nem a oração, é para aquele a quem você ora. Porque o muçulmano também ora, mas não vê milagre. Depende para quem você ora, aleluia. Tua oração pode ser pequena, mas o teu Deus é grande. Quem pode dizer aleluia? Então existe uma oração mais poderosa, aleluia. Existe uma oração com fé, aleluia. Acho que eu falei isso aqui, eu falei com o Pablo lá em casa. Na Bíblia só teve duas pessoas que Jesus se maravilhou da fé. Foi a mulher Cirofenícia, né, o centurião de Cafarnaum. Centurião, ele fala assim, vem cuidar do meu criado que está jazendo no inferno, está morrendo. Aí Jesus fez, tá bom, irei e darei saúde. Quando Jesus está no caminho, ele fala, não, Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade. Eu digo para este vai, ele vai. Ele digo para outro vai, vem, ele vem. Assim também é o Senhor, diz uma palavra, meu criado sarará. Não precisa vir, diz uma palavra só. E Jesus falou, em verdade eu vos digo, que em Israel achei tanta fé assim. Vai e seja curado.
E assim o seu criado ficou sarado. Escuta isso. Aleluia. A mulher Cirofenícia, ou seja, a mulher da Fenícia, terra de Jezabel, terra de povo pagão e historicamente inimigo do povo de Deus. Ela vem até Jesus, vem gritando, e os discípulos: Senhor, espere essa mulher que ela vem gritando igual a louca atrás de nós. E Jesus não responde nada e fala para ela assim: olha, eu não fui enviado para você não, fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel, não fui enviado para outras nações. E a Bíblia simplesmente diz que ela adorou ao Senhor. E Jesus, quando ela adorou, disse para ela: eu não posso pegar o pão e dar para os cachorrinhos. E ela disse: Senhor, sim, eu sei, é verdade, mas até os cachorrinhos comem da migalha e cai da mesa do seu Senhor. E Jesus fala para ela: grande é a tua fé, mulher, vai, seja feito conforme tu pediste. Aquela mulher pedia para que sua filha, que estava endemoniada, fosse curada. Mas Jesus falou só para esses dois, ele não falou para israelitas, ele não falou para os judeus, não falou nem para Pedro, nem para Tiago, nem para João, não falou para nenhum deles tiveram fé. Muito pelo contrário, alguns judeus até duvidaram, como foi o caso de Tomé. Foi o caso, Tomé sempre teve a fé assim, não foi só depois de Jesus ressuscitar, não. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus falou assim: vamos lá ressuscitar Lázaro. Tomé disse: Senhor, tu estava lá, tu não quer te matar, vai voltar para lá? Aí Jesus falou: não tem 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, mas se andar de noite tropeça. Nele não há luz, seja no diabo. Jesus está na luz. Aí sabe o que Tomé diz? Tá bom, vamos lá e vamos morrer contigo. Ou seja, ele estava tendo uma fé totalmente negativa, crendo que Jesus ia morrer, eu vou morrer também. Aleluia, né? Então também sempre foi assim. Vemos Pedro com todas as suas dúvidas, né? E outras coisas também, os outros. Natanael, né, que duvidou, falou: pode ver alguma coisa boa de Nazaré. Mas Jesus vai achar fé nessas duas pessoas. O que eles têm em comum? Não, eles têm uma coisa só em comum: nenhum dos dois são judeus, são gentios. Ou seja, a fé que eles tinham não dependia, né, irmãos, de parafernálias da lei, de fazer isso, fazer aquilo outro, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro, fazer isso, fazer aquilo outro. Simplesmente eles olharam para Cristo, e quando olharam para Cristo, eles viram possibilidades, eles tiveram fé quando viram Cristo, irmão. E por que a pessoa da lei, você vai ler aqui, né, verso 12, que a lei não é da fé. Aleluia. Ou seja, a pessoa que ela crê na lei, ela não está tendo fé, porque ela está crendo que ela tem que fazer isso, aquilo outro, para alcançar algum mérito diante de Deus. Então já não é pela graça. Glória. Aleluia. O que é a fé? Você crê que Jesus faz sem você merecer. Isso é graça e fé. Aleluia. Quando você crê naquele que faz todas as coisas. Foi o que aconteceu com esses dois. Eles não acreditavam que teriam mérito diante de Deus, apenas acreditaram que Jesus fazia, e Ele faz também na tua vida. Então nada pode impedir o coração que tem fé. Se você tiver fé no Senhor, não pense que você vai receber algo pelo seu mérito, mas sim pelo mérito de Deus através do seu Filho Jesus. Aleluia. Então dê glória para Deus nesta noite, porque é pelos méritos da cruz. Glória a Deus. Então, amados e queridos irmãos, Ele faz maravilha pela fé. Aleluia. Não é pelos seus méritos. Aleluia. Porque às vezes, no nosso meio, a fé, ela não é pelo sentimento. Às vezes nós estamos bem espiritualmente, sentimos a presença, sentimos a glória, né? Aleluia. Que glória, que maravilha. E às vezes você não sente nada. Não significa que Ele não está conosco do mesmo jeito. Aleluia. Às vezes as coisas estão dando certo, você vê: puxa, Deus está comigo nesse barco. Aleluia. Você está tendo fé. E daqui a pouco as coisas começam a dar errado, você pensa: Deus me abandonou. É pela fé, Deus está contigo do mesmo jeito. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Sempre é pela fé, irmão. Aleluia. A fé não tem nada a ver com sentimento. Não é por aquilo que eu sinto, não é por aquilo que eu estou vendo, não é por aquilo que está acontecendo. Sempre eu continuo crendo. Aleluia. Glória a Deus. Aí Paulo diz: você recebeu o Espírito, não foi pelo mérito de vocês, né, pelas obras que vocês fazem, mas foi pela fé. Vocês começaram pelo Espírito, estão acabando agora na carne. Tem que acabar pela carne. Acabar achando que é digno, que é merecedor por aquilo que faz. Então quando você não faz, você não é digno. Aleluia. Então, irmãos, ele continua falando assim: assim Abraão creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Sabeis, os que são da fé são filhos de Abraão. Aleluia. E nós repetimos aqui, né, que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Aleluia. Aqui está falando, irmão, aleluia, que Abraão creu em Deus e foi declarado justo. O que significa isso? Romanos 4 também fala isso, em Gênesis 15, em que a Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, conta as estrelas, você conhece essa passagem, conta as areias do mar, não pode contar, tudo bem, assim será a tua descendência. E a Bíblia diz, Gênesis 15, está escrito lá: e creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. Essa palavra imputado significa acreditado, declarado. Ou seja, quando Abraão creu em Deus, Deus declarou ele justo.
Aí em Romanos capítulo 3 e capítulo 4 vai falar o seguinte, que aonde está então a vanglória com isso? É excluída. Por quê? Por causa da fé. O que significa, né, a vanglória? É a pessoa achar e encontrar vantagem que ela merece porque ela fez. Abraão não tinha feito nada, apenas creu. Aleluia. O que significa isso? Que você precisa apenas crer. Aleluia. E você somente crendo não sobra espaço para vanglória. Porque tem pessoa que conta a vanglória. Você pode reparar. Não, irmão, isso está acontecendo comigo porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou de tudo, eu subo um monte, eu faço, eu aconteço, o eu evangelho. Aleluia. Então isso é a vanglória. Agora, quando você se gloria naquilo que Jesus fez, né, isso chama-se fé. Aleluia. Então, irmãos, escuta isso nesta noite. Os que são da fé são benditos juntamente com Abraão. Aleluia. Enquanto você está na fé, você é bendito. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Se você ler o verso 10, vai dizer que todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Existem os benditos e os malditos. Você vai ler, por exemplo, em Deuteronômio 28, vai falar sobre a bênção e a maldição. Aleluia. Você sabia que a maldição, ela não serve mais para o crente? Ela não pega no crente. Você já deve ter ouvido falar, eu já falei, vou continuar repetindo sempre isso, porque eu não quero ser enganado e também não quero que você seja enganado. Você já deve ter ouvido falar, vamos ali no culto da quebra das maldições. Aleluia. Não existe maldição contra você. Aleluia. Quem declarou isso, irmão? Que contra Israel não vale encantamento? Foi Balaão. Balaão foi um profeta que ele se corrompeu depois. Mas ele vai falar o seguinte de Israel. Balaque, né, vai chamar ele para amaldiçoar o povo. E Balaão começa a abençoar. Em determinado momento ele fala assim, ó, Deus não viu iniquidade de Israel, contra Israel não vale encantamento. Eu te faço a seguinte pergunta. Encantamento é bruxaria, magia negra, maldições. Aleluia. Contra Israel não valia encantamento, bruxaria, feitiçaria. Aleluia. Deus não viu iniquidade de Israel. Por que Deus não viu iniquidade de Israel e não valia encantamento contra Israel? Porque Israel estava sob a proteção de sangue de touros e de bodes. Porque esse sangue dos animais apontava para o sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Mas eu te faço a seguinte pergunta: se o sangue de touro e de bode quebrava a maldição, imagina o sangue do Cordeiro que já foi derramado. Escuta isso nesta noite. O sangue do Cordeiro foi derramado, então não há maldição contra Israel de Deus nos dias de hoje. Aleluia. Por isso que Deus não viu iniquidade de Israel, porque havia sangue de touro e de bodes. Agora imagina o que acontece com aquele cujo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já tirou o teu pecado. Aleluia. Ele já tirou, ele já estipou, ele arrancou o teu pecado. Então ele não viu iniquidade de Israel por causa disso, e ele não vê a nossa iniquidade. Glória a Deus, é verdade. Tem pessoas que não conheceram Jesus, estão na igreja, mas não conheceram Jesus, não conhecem o Evangelho verdadeiro. Porque ela já viu como é que ela vem? Senhor, eu não sou digno, Senhor. Se você diz que não é digno, você não está crendo em Jesus, porque nos fez dignos. Quem pode dizer aleluia? Aleluia, Pai. Nós somos dignos de Deus, não porque fazemos isso ou aquilo, somos mais feios, mais bonitos, mas sim por causa do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Porque no Antigo Testamento o sangue de touros e bodes, eles cobriam o pecado. Por isso que Deus não viu a iniquidade de Israel. Já no Novo Testamento, João Batista diz, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado. Aleluia. Deus nos vê, irmão, perfeitos em Cristo. Deus te vê sem pecado, irmão. Aleluia. É isso que a Bíblia diz em Jeremias e Hebreus 8. Dos teus pecados ele nem se lembra mais. Aleluia. Só para fechar aqui, irmão. Aleluia. Então os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aleluia. A Bíblia diz que os que são da fé são filhos de Abraão. Acho que Pablo citou isso hoje, né? Filhos de Abraão. Aleluia. Você é chamado na Bíblia de filho de Abraão pela fé, porque você crê em Cristo pela fé. Glória a Deus. Não é interessante que no livro de Gênesis Deus fala para Abraão, e Abraão fala, Gênesis 22, eis-me aqui, e Deus diz, dá-me teu filho, teu único filho, em holocausto. Não, ele não cita o nome, fala, dá-me teu filho. Só que ele fala, dá-me teu único filho, mas Abraão tinha outro filho, que é Ismael. Mas Deus diz, dá-me teu único filho. Deus não sequer citou Ismael. Aleluia. O que significa isso? Aleluia. Significa o seguinte, que Abraão, ele tem 2 filhos, só que Deus fala,
me dá teu único filho. Aleluia. Porque o outro filho, que é Ismael, Abraão teve segundo a carne. Ele deitou-se com a escrava, que era Agar, e gerou um filho escravo, né? E já o filho que ele teve com Sara, que é o filho da promessa, que é Isaac, né? Mesmo ele falhando, porque ele também falhou, Deus falou que ele ia ter um filho, na velhice ele riu, Sara riu, eles duvidaram também naquele momento, e botaram o nome do filho de sorriso, em homenagem àquilo que eles riram, tiveram alegria. Mas ele não vai dizer que dá-me um dos teus filhos, ele vai falar, dá-me o teu filho, teu único filho. O que significa isso em analogia para nós? Significa o seguinte, que Deus só vê como filhos dele aqueles que são filhos pela fé e não pela escrava. Paulo vai dizer que isso é analogia com os filhos da escrava, e existem os filhos da livre. Os filhos da escrava é Jerusalém da terra, que seguem os padrões e as leis. E os filhos da promessa são aqueles que são filhos pela fé em Cristo, que creem na graça do Filho de Deus. Aleluia. Então você passa a ser visto por Deus como o único filho. Aleluia. Como uma pessoa única para Deus. Aleluia. Existem outros filhos, mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Aleluia, isso que a palavra de Deus diz. Então, para você ser filho, você tem que ser filho pela fé. Filho de Abraão, crendo pela fé e não pelas suas obras. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Aí tem pessoas hoje que elas fazem coisas e acham que elas são dignas, porque fazem tais coisas. Aí Romanos 10:1 vai dizer que os judeus não tinham entendimento, porque eles tinham zelo, mas não tinham entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O que significa isso? Você vai falar assim, hoje eu estou bem com Deus, porque eu orei de manhã até de noite. Aleluia. Aí você no outro dia você não teve tempo de orar, você falou, hoje eu estou mal com Deus, porque tudo é vendo a Deus. Aí, então é por causa dos seus sacrifícios. Aleluia. Irmãos? Então entenda uma coisa, aleluia, que você não pode estabelecer seu próprio meio de ser justo diante de Deus. O meio já foi estabelecido e o padrão é Cristo. É o sacrifício do Calvário, é o sangue derramado, aleluia, sua obra já consumada. Aleluia. Então Jesus não é um ponto de chegada onde eu tenho que alcançar Ele para merecer. Aleluia. Ele já é um ponto de partida. Ele já morreu por nós há 12.000 anos atrás. Aleluia. Basta você simplesmente recebê-lo pela fé. Aleluia. Aí para encerrar aqui, aleluia. Então você é bendito com o crente Abraão, porque todos que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição, porque maldito é aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. O que está dizendo, irmão? Que a lei ela tem cerca de 613 mandamentos. A Bíblia está dizendo que é maldito quem faz qualquer obra da lei. Por quê? Porque é maldito quem não permanecer em todos os mandamentos da lei para fazê-las. Aleluia. Você não pode escolher esse ou aquele mandamento, irmãos? Eu gosto desse mandamento da lei aqui, então vou guardar esse mandamento. Eu guardo esse outro. Aleluia. Mas assim como no efeito dominó, se você botar milhões de dominós e derrubar um só, derruba todos. Tiago diz, se você guardar todos os mandamentos e tropeçar em um só, você é culpado de todos. O que significa isso? É que todos nós em algum momento desobedecemos a lei de Deus. Então, isso quer dizer que isso nos faz culpados. A lei ela veio para mostrar que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Aleluia. Então, amados irmãos, escuta isso nesta noite. Maldito aquele que não permanecer em tudo. Nos 10 mandamentos diz, por exemplo, não matarás. Não é isso? Você não mata. Diz também não roubarás. Tem pessoas que se gloriam dos 10 mandamentos, faz até a pregação a série dos 10 mandamentos, ou seja, está matando as pessoas em série. Porque Paulo vai dizer que a aliança, o concerto, nas tábuas escritas em pedra, era uma aliança de morte. 2 Coríntios capítulo 3. O que significa isso? Você não guarda os mandamentos de Deus, não matar, não roubar, porque está escrito. Você guarda porque você nasceu de novo, então a lei de Deus está escrita dentro do seu coração. Aleluia. Vou te dar um exemplo por que isso. Porque a lei de Deus, irmão, ela freia, ela para, ela trava, ela coloca uma cerca na pessoa só que não é nascida de novo. Um exemplo, aqui diz, a lei não é da fé. O mundo, boa parte do mundo, muitas pessoas não são crentes, mas não roubam. Amém ou não amém? Muitas pessoas não são crentes, mas não matam. É ou não é? Agora experimenta, tem uma greve geral de polícias, para você ver que a pessoa que não roubava, o que ela vai fazer? Opa, não vou ser preso, então vou roubar. Vou pegar isso aqui, opa, não vou ser preso mesmo, vou saquear.
Por quê? Porque a lei, ela para somente o exterior, não o interior. Já o crente novamente nascido pode ter o agravo que for, que ele vai pensar, não, eu tenho Jesus no meu coração, então não tem lei, mas eu ainda assim não vou roubar. Aleluia. Por quê? Porque a lei de Deus, Jesus está dentro dele. Quem pode dizer aleluia nessa noite? Então você guarda, não porque a lei diz não, sim, não, aleluia. Você não faz ou faz porque Jesus está na tua vida. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo está na tua vida, irmão. É diferente. Aleluia. Então a lei não é da fé, porque até a pessoa sem Deus, irmão, ela cumpre a lei. Aí você diz, mas aquela igreja fulano ou beltrana é cheia da lei, mas tem a glória. Paulo vai dizer, né, que o ministério da morte gravado em pedras veio em glória. Significa dizer que o ministério de Moisés, que é chamado de ministério da morte, ele veio com glória. Só que, porém, ele diz no verso seguinte, muito mais será a glória do ministério do Espírito. Ou seja, o ministério de Cristo tem muito mais glória, aleluia. Se você entender a mensagem da graça de Deus, você vai ver que muito mais glória vai ter na tua vida, nessa igreja, na nossa vida, aleluia. Muito mais glória virá, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais descerá em glória o ministério de Cristo, o ministério da justiça, aleluia. O ministério de Cristo é muito mais glorioso. Quem pode dizer aleluia? Inclusive Paulo vai dizer que veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus é maior do que tudo, irmão. Aleluia. Então é nesta graça, irmão, que Deus nos quer. Aleluia. Esta igreja está começando, vamos dizer assim, e toda a obra começa pelo fundamento. E o fundamento da obra é essa, é a graça de Cristo, é a obra de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Tem obras aí, irmão, que já estão grandes, aleluia, mas não tem o fundamento que é Cristo, aleluia. Quando chegar naquele grande dia, muitos vão dizer para o Senhor, 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 profetizamos em teu nome, fizemos umas maravilhas, e Jesus vai falar, de partir de mim que eu não vos conheço, aleluia. Para ser conhecido de Deus, de Jesus, tem que crer na obra que ele fez na cruz do Calvário. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia. Assim, irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. A lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Está aqui, irmão. Cristo já te resgatou da maldição da lei. Havia maldições na lei, mas Cristo já te resgatou. Aleluia. Ou seja, você não precisa fazer campanhas para quebrar a maldição, porque Cristo já quebrou toda a maldição na sua vida. Aleluia. Ele quebrou lá na cruz, irmão. O livro de Deuteronômio vai dizer que era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Aleluia. Então Jesus foi lá e foi pendurado, se fez maldição para que você fosse abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Você não precisa ser pendurado no madeiro para ser quebrado a maldição. Porque alguém pode pregar para você, irmão, sobre as bênçãos e maldições de Deuteronômio 28. Aleluia. Ali fala sobre bênção se você obedecer, fala sobre maldição se você não obedecer. Aleluia. E por que essa maldição não pode pegar mais no crente? Porque Cristo já quebrou essa maldição por você. Glória a Deus. E se ele já quebrou a maldição, significa dizer que ele já se fez maldito. A maldição ainda existe, porém é para aquele que não tem Jesus. Aleluia. Né? A Bíblia diz que Deus é aquele no Antigo Testamento que visitava a iniquidade do pai e dos filhos até a terceira e quarta geração. Já no Novo Testamento diz que dos teus pecados e a sua iniquidade ele não vai se lembrar mais. Significa dizer que a maldição foi quebrada. Glória. Custou um alto preço, um preço de sangue, aleluia, o preço do cordeiro, aleluia, né? E essas pessoas que estão debaixo de maldição, aleluia, elas só vão ter a maldição quebrada. Não adianta fazer campanha, né, irmãos? Não adianta fazer campanha. O que vai acontecer com essas pessoas, se fizerem campanha, não vai acontecer nada. Agora, se você crê em Cristo, na mesma hora a maldição é quebrada, aleluia. Talvez te falar assim, minha mãe passou por isso, eu vou passar uma maldição hereditária. Quem te falou isso? Cristo já quebrou a maldição. Quem pode dizer aleluia? Meu pai passou por isso, eu vou passar. Meu pai teve essa doença, eu vou ter. Quem te falou isso? Deus quebrou a maldição. Aleluia. Quem não tem Cristo não está debaixo da maldição, porque está debaixo da lei, não está debaixo da graça. Então se você conhece alguém, aleluia, que está nessas condições, evangeliza crente, irmão. Fala que Cristo já quebrou as maldições na vida dela. Aleluia. Cristo já completou a sua obra, está consumada. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Em resumo, aqui está dizendo que através de Cristo você recebe a bênção de Abraão. Quando Abraão foi abençoado, e Deus disse, abençoarei os que te abençoarem, e disse que bendita ia ser toda a semente de Abraão, e todas as nações seriam benditas. Como? Se a bênção era só para Abraão.
aleluia, né? E para Isaac, Jacó e para Israel, mas através da fé nós pegamos aquela bênção também para nós, aleluia. Você passa a ser bendito porque você é da fé, e todos aqueles que são da fé são benditos juntamente com o crente Abraão, aleluia. Dá para você ser profeta para encerrar nesta noite? Diga para alguém: você é bendito com o crente Abraão, você é bendito com o crente Abraão, você é bendito com o crente Abraão, aleluia. Você é bendito, aleluia. Inclusive Balaão vai dizer: como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, aleluia. Você é abençoado, aleluia. Você nunca vem na igreja achando: eu vou lá buscar a minha bênção. Efésios 1 diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O Senhor já te abençoou, aleluia. Você já é abençoado, aleluia. Por quê? Porque você tem a Cristo. Nem todos são abençoados. Você pode até falar para as pessoas: o abençoado, né? Como a Cristiane teve Maria, aleluia. Mas na verdade só é abençoado quem crê em Cristo. Se alguém creu em Cristo, essa pessoa é abençoada, aleluia. Se alguém não creu em Cristo, a maldição permanece sobre esta pessoa. Então nós vamos estar clamando nesta noite, em nome de Jesus. Vocês devem permanecer na fé, vocês devem permanecer crendo. Se você for lá no capítulo 5, ele vai dizer: estáis, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, Deus te deu a liberdade. Você é um crente livre, você não é um escravo. Quem pode dizer aleluia? O escravo também faz muitas tarefas, mas ele faz porque ele é imposto a obrigação, aleluia. Já o servo que é livre, ele faz com alegria para o Senhor. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então você tem liberdade, não entre debaixo do jugo da servidão. O que é o jugo, irmão? É aquelas pessoas que eles são religiões, igrejas que são mais religiões, e que aquilo é um jugo insuportável de se levar, e o crente vai com aquele jugo sobre as costas, aleluia. O crente que não tem jugo, ele vem com alegria para a casa do Senhor, aleluia. Como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Ele serve o Senhor com alegria, ele apresenta o Senhor com júbilos, aleluia. Ele exalta o Senhor, ele exalta Jesus, ele magnifica a Deus, ele está feliz com Jesus, ele se alegra cada manhã, ele está feliz por tudo que Deus tem feito e por tudo que ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer grandes coisas. Quando o crente se alegra, o crente que se alegra na presença do Senhor, é porque ele está crendo naquilo que Jesus já fez. Aquele que depende de fazer coisas para se alegrar, ele é escravo desse ciclo, irmão, vicioso. Então não se meta debaixo do jugo da servidão. Aí no verso 4 diz: separados estáis de Cristo, todos que vos justificais da lei, da graça tendes caído. Ou seja, como é que é cair na graça? A pessoa pegou o pé da graça, não é isso. É a pessoa está se justificando por aquilo que faz. Continua tendo fé e você não está caindo da graça. Quem pode dizer aleluia? A graça não pertence a igrejas, irmão. Romanos 5 diz: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual temos acesso a esta graça. Ou seja, o acesso à graça de Deus é pela fé em Cristo. Quando você quer em Cristo, você está na graça. Aleluia. E o que é a graça? Favor imerecido. Você está debaixo do favor de Deus. Aleluia. É melhor estar debaixo do favor, irmão. Se você for no Antigo Testamento, você vai ver várias vezes a expressão, né? Que a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Mas a palavra misericórdia do hebraico é recede, que significa graça. Então esse versículo você pode traduzir isso corretamente, dizendo que a sua graça dura para sempre. Aleluia. Ou seja, a graça de Deus é o fator pelo qual nós não somos consumidos. Aleluia. E o que é a graça, irmão? Através do Senhor Jesus, da sua obra na cruz. Você não pode alcançar a graça, irmão. Aleluia. É a graça que nos alcançou. Aleluia. Você não pode se fazer merecedor da graça. É o Senhor Jesus que nos fez ser merecedores. Aleluia. A graça, irmão, não é de quem quer ela, não é de quem corre, é de quem Deus se compadece. Você está aqui é porque Deus se compadeceu de você. Aleluia. Se você creu, é Jesus o autor e consumador da fé. Foi Ele que te deu a fé para crer. Então a glória sempre será para Ele. Aleluia. Quando você vê alguém se gloriando, irmão, que fez, eu fiz Harvard, fiz isso, fiz não sei o que lá, eu sou não sei o que lá, aquilo ali é o ego do homem. Aleluia. É bajulação, é o egocentrismo do homem. Aleluia. Na graça verdadeira não sobra glória para o homem, sobra somente glória para aquele que fez os céus e a terra. Pois quem somos nós, irmão? Apenas pó. A Bíblia diz que a nossa vida passa como um conto ligeiro. Aleluia. A nossa vida e nós vamos voando. Aleluia. Então, irmãos, nós somos apenas um pedaço de barro que recebeu a graça de Deus. Então sempre seja Ele exaltado. Por isso que a Bíblia diz, né, que o Senhor nos deu essa glória, um vaso de barro, que é para a excelência do poder, e a glória seja para Deus, não nossa.
Então exalte sempre a Ele e glorifique, porque Ele te chamou e te escolheu não pelos seus méritos, mas pelos méritos da cruz. Aleluia. Vamos estar agradecendo ao Senhor Jesus nesta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Creia, irmão, sai daqui justificado, sai daqui abraçado pela graça, pela misericórdia. Isto é assunto para continuar falando, irmão, tem muita coisa aí. Se você for em Gálatas 1, no mesmo capítulo, vai ver que este é o único evangelho verdadeiro. Paulo vai dizer, no capítulo anterior ao 3, vai dizer que se alguém pregar outro evangelho, seja o quê? Seja anátema. Se está debaixo de maldição, irmão, isso é muito grave. Aleluia. Olha o cuidado que o pregador tem que ter, irmão. Aleluia. Se ele pregar outra palavra, outro evangelho, que não seja esse, da graça de Deus, ele está debaixo da maldição. E Paulo repete 2 vezes, vai dizer, assim também vou digo novamente, se alguém pregar outro evangelho, seja anátema, ou seja, dupla maldição, se alguém pregar outro evangelho, aleluia. Se alguém